Bom, pessoal, então esse é o nosso primeiro chat de revisão da disciplina. Nós temos dois chats agendados para a disciplina, um que faz a revisão da agenda 1 até a agenda 5, que é o que a gente está tendo hoje, e depois a gente tem mais um chat de revisão da agenda 6 até a agenda 9, tá? Porque a agenda 10 já é uma agenda de revisão, né? Então, hoje lá na nona ou na 10ª agenda, a gente tem o nosso segundo chat. Então, eu vou fazer agora uma revisão do que a gente estudou em cada uma das agendas, e daí no final a gente abre para as perguntas e dúvidas. Então, na agenda 1, nós começamos com os conceitos fundamentais de eletrostática, né? Então, vimos a composição do átomo, vimos a definição de carga elétrica, vimos que o átomo, basicamente, ele é composto por três partículas, o próton, o elétron e o nêutron. O elétron com carga negativa, o próton com carga positiva e o nêutron sem carga, embora a gente saiba que nós temos outras subpartículas que aparecem lá quando a gente faz a colisão entre átomos, mas basicamente aqui a gente trabalha com essas três partículas, né? A carga elétrica do elétron e do próton são exatamente iguais, né, em módulo, mas tem sinais contrários. O elétron ele é negativo e o próton ele é positivo. Vimos que a unidade de carga elétrica é o Coulomb. Na sequência, nós vimos a definição da lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela dá para a gente a força, o módulo, né, dessa força, dá para a gente a intensidade da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. Então, se nós temos duas cargas elétricas Q1 e Q2, essa força de atração ou repulsão ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas e diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Quando nós temos cargas de mesmo sinal, nós temos a repulsão. Quando nós temos cargas de sinais contrários, nós temos a atração. Então, notem que aqui a nossa força ela está escrita com um vetor. Esse R, chapéu aqui, ele é um vetor unitário. Ele vai dar a direção da força para a gente. Então, se nós temos duas cargas separadas por uma distância R, esse R aqui, R chapéu, um vetor unitário, que vai dar a direção da força entre essas duas cargas. Pelo princípio da superposição, nós vimos também que quando nós temos um sistema de cargas, a força resultante que atua sobre uma determinada carga, ela é dada pela soma vetorial dessas forças. Então, a gente faz a decomposição de forças, geralmente em x e em y, faz somatório de forças em x, faz o somatório de forças em y, e daí nós temos um vetor escrito em termos de vetor unitário, né? Esse vetor resultante vai ser igual ao somatório de forças, se nós trabalharmos no plano, tá, em x e y. Somatório de forças em i, né, em x na direção i, mais um somatório de forças em y na direção j. Esse é o princípio de superposição. Se nós quisermos calcular o módulo da força que atua sobre uma determinada carga devido a várias cargas, aí a gente calcula o módulo desse vetor. Na sequência, nós vimos também o campo elétrico. Definimos o campo elétrico, né? Ele é uma grandeza vetorial que nós utilizamos para definir o módulo da força elétrica que é exercida sobre cada unidade de carga. Então, a primeira definição que nós tivemos para o vetor campo elétrico foi essa daqui. O nosso vetor campo elétrico é igual à força elétrica que atua sobre a carga que nós queremos calcular a intensidade do campo elétrico, né? Na verdade, a carga de prova que a gente coloca em um campo elétrico para verificar esse campo elétrico, dividido pelo módulo dessa carga. E daí nós definimos as chamadas linhas de força. Eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação para a gente entender bem o que são essas linhas de força aqui, tá? Só deixa eu mudar meu compartilhamento de tela aqui agora.
Então, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo nós temos duas cargas, uma positiva de 1 nanocoulomb e uma negativa de menos 1 nanocoulomb. E a gente vai colocar ela aqui no espaço e vamos colocar para mostrar o campo elétrico. Então, aqui nós temos os vetores campo elétrico dessa carga. Então, notem que para uma carga positiva, o nosso vetor campo elétrico, né, ele sai dessa carga, né? Então, esses vetores aqui, eles são tangentes àquelas linhas de campo que a gente observa. Então, cada flechinha dessa daqui representa o vetor campo elétrico em um determinado ponto. Então, notem que conforme a gente vai se afastando aqui, ó, da carga, o vetor campo elétrico, a intensidade dele vai diminuindo. Vocês podem ver que as flechinhas vão se apagando, ó. E conforme eu mudo a posição da carga no espaço, a nossa direção do vetor campo elétrico também muda. Quando eu tenho uma carga negativa, a nossa linha de força, ou linha de campo, ela chega na carga. Então, agora notem que todos os meus vetores campo elétrico apontam na direção da carga. Novamente, se eu modificar a posição dessa carga, o meu vetor campo elétrico vai mudando também no espaço. Certo? Vamos voltar com a nossa carga aqui, ó. Esse sensor aqui ele dá a intensidade do campo elétrico para a gente, ó. Então, eu vou colocar ele perto da carga e notem que esse vetor é bem grande aqui, ó. A intensidade é bem elevada. Conforme eu vou afastando ele da carga, a intensidade do vetor campo elétrico vai diminuindo, como eu havia falado para vocês, ó. Até que se torna praticamente nula lá no final. Agora, o que acontece quando nós colocamos duas cargas de sinais contrários, uma próxima da outra? Notem que agora eu tenho o seguinte, ó. As linhas de campo, elas saem da carga positiva e vão na direção da carga negativa, ó. E isso daqui é que explica a atração entre as cargas elétricas. Aqui eu coloquei a intensidade da tensão. A tensão próximo, né, o potencial elétrico próximo da carga é sempre maior. Agora, o que acontece se eu coloco duas cargas de mesmo sinal? Duas cargas de mesmo sinal, a gente sabe que elas se repelem, ó. Então, notem que agora essas linhas de campo, elas saem e se afastam das duas cargas. Então, aqui, ó, existe uma repulsão entre essas cargas elétricas. E aqui nós temos, novamente, a tensão. Tá? Então, o que a gente tem que ter bem em mente aqui é que, quando nós temos cargas positivas, as linhas de campo saem da carga. Quando nós temos cargas negativas, as linhas de campo chegam na carga. Vamos colocar essa carga aqui no meio, para ver o que acontece. Então, notem que eu tenho uma alteração no campo elétrico, e daí eu tenho uma alteração nessas linhas de campo. Então, essa foi uma definição que nós vimos também nessa agenda. Dando continuidade aqui, a gente tem o seguinte. Depois nós definimos como que a gente calcula o campo elétrico de uma carga pontual. Então, como que a gente calcularia o campo elétrico de cada uma daquelas cargas que nós temos ali? O campo elétrico de uma carga pontual é dado por 1 sobre 4 πε0 vezes o valor da carga, agora a carga fonte, que é a carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado da carga até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Essa expressão aqui, ela é válida apenas, a gente tem que ficar bem esperto com isso, apenas para cargas pontiformes, tá? Carga pontual. Depois nós vimos o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico, né? Então,
Essa daqui é a expressão que nós utilizamos para o campo elétrico, para a intensidade do campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Depois, vimos a força exercida por um campo elétrico sobre um dipolo, e daí definimos o torque que uma carga elétrica vai um dipolo elétrico, melhor dizendo, vai sofrer na presença de um campo elétrico. Então, essa letra grega aqui, tal, é o nosso torque. Esse P aqui é o momento de dipolo. Tá? E esse daqui é o nosso vetor campo elétrico. Então, notem que aqui nós temos um produto vetorial, tá? Não é vezes, é um produto vetorial. Então, se nós utilizarmos a regra da mão direita, esse torque aqui vai ser perpendicular a esses dois vetores, P e E. E também definimos o trabalho realizado sobre uma carga, sobre um dipolo elétrico, quando esse está imerso em um campo elétrico que faz um determinado ângulo θ em relação à direção que une a direção desse dipolo. Na agenda 2, nós estudamos a lei de Gauss. Tá? A lei de Gauss é uma das leis mais importantes que a gente tem na física. Tá? E é uma das leis mais bonitas que a gente tem, na verdade, para o eletromagnetismo. A lei de Gauss, ela relaciona os campos elétricos numa superfície que a gente chama de superfície gaussiana. A superfície gaussiana é uma superfície fechada, e ela relaciona esses campos elétricos sobre essa superfície com a carga total envolvida por essa superfície. Tá? A lei de Gauss, ela é um método que simplifica muito nossos cálculos quando nós temos simetria envolvida no problema. Então, se eu quero calcular o campo elétrico quando eu tenho simetria no problema, é muito útil utilizar a lei de Gauss. Então, se vocês lembrarem lá na agenda, na atividade que vocês enviaram, nós utilizamos a lei de Gauss para calcular o campo elétrico na superfície de uma esfera, porque a esfera tem uma simetria muito boa para a gente fazer esse tipo de cálculo. A gente consegue colocar uma superfície nessa esfera que tem uma boa simetria, ou seja, a gente consegue envolver essa nossa esfera por uma superfície gaussiana esférica, e isso facilita muito a nossa vida. Tá? E como que a gente utiliza a lei de Gauss? A lei de Gauss é dada por essa expressão aqui, ó, ε0 vezes esse φ maiúsculo igual à carga envolvida. Agora, o que é cada coisa? Esse ε0 é permissividade elétrica no vácuo. Esse φ aqui é o que a gente chama de fluxo total. Então, é o fluxo que atravessa uma superfície gaussiana. E esse Q aqui é a carga envolvida por essa superfície gaussiana. A lei de Gauss, a gente pode aplicar ela em qualquer superfície fechada. As cargas elétricas que são externas, a gente sempre ignora. Nós só utilizamos a lei de Gauss, nós só utilizamos as cargas para o cálculo da lei de Gauss, as cargas que estão envolvidas na superfície gaussiana. Tá? Então, a gente sempre, quando utiliza a lei de Gauss, uma outra coisa que a gente tem que ficar esperto também é sempre levar em consideração o sinal da carga elétrica que está envolvida por a superfície gaussiana. A gente não pode considerar o módulo, a gente tem que considerar sempre o sinal dessa carga envolvida. Como que a gente calcula esse fluxo? O fluxo ele é definido como a quantidade de campo elétrico que vai atravessar uma superfície. Então, esse fluxo ele é dado pela integral do campo elétrico. Notem que aqui eu tenho um produto escalar, dA, onde esse dA é um elemento infinitesimal de área, que é atravessada por o nosso vetor campo elétrico aqui. Lá na álgebra a gente aprende que quando nós temos um produto escalar entre dois vetores, nós podemos escrever esse produto escalar como sendo o módulo dos dois vetores, né, o produto módulo, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, notem aqui, ó, aqui essas linhas representam, a gente vai usar aqui a figura mostra como vento, a gente vai já pensar em campo elétrico. Tá?
o campo elétrico atravessando essa área aqui, ó. Se o campo elétrico for constante nessa área, a gente pode retirar esse E da integral e integrar dA. Quando nós integrarmos dA, a gente vai ter a área total. E daí o nosso fluxo vai ser o campo elétrico vezes essa área. Então, nós podemos escrever a nossa lei de Gauss dessa forma aqui, ó, substituindo esse φ por E dA. E daí a gente consegue aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Tá? Definimos ainda o potencial elétrico. O potencial elétrico, assim como a diferença de potencial, pode ser escrito em termos de energia potencial elétrica, que nós representamos pela letra U. Tá? Então, o nosso potencial elétrico é igual à energia potencial dividido pela carga elétrica. Então, nós temos ΔV igual ao potencial final menos o potencial inicial. A unidade de potencial elétrico no SI, no Sistema Internacional, é o volt, tá? Que significa 1 volt representa 1 joule por coulomb. E daí nós vimos alguns potenciais elétricos. Primeiro, vimos o potencial produzido por uma carga pontual, que é dado por essa equação. Se vocês lembrarem da equação do campo elétrico, nós temos que o campo elétrico é 1 sobre 4πε0 Q sobre R quadrado. Tá? Então, existe uma relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Vimos também o potencial produzido por um dipolo elétrico e o potencial produzido por uma distribuição contínua de cargas. Então, quando nós temos uma distribuição contínua de cargas, nós devemos integrar essa nossa equação em relação à carga para determinar esse potencial elétrico. Na agenda 3, nós começamos a estudar os capacitores, tá? Os capacitores, se a gente for definir eles de uma maneira muito simples, eles são dispositivos em um circuito elétrico que armazenam energia. O resistor, ele é um elemento que dissipa energia. O capacitor, ele vai ser um dispositivo que vai armazenar energia, tá? Então, nós temos o seguinte, a capacitância de um capacitor de placas paralelas é definido como, o C representa a capacitância, né? Como sendo Q sobre VAB. O que é o Q? O Q é a carga armazenada no capacitor, na placa do capacitor. E esse VAB é a DDP, é a diferença de potencial entre as placas do capacitor. A nossa expressão para capacitância, para um capacitor de placas paralelas, pode ser usada essa expressão aqui também, ó. A capacitância vai ser ε0 vezes A sobre D, onde o A é a área das placas, né, de uma das placas, e o D é a distância entre elas. E daí nós vimos também aqui alguns outros cálculos de capacitância. Capacitor cilíndrico, capacitor esférico e a capacitância de uma esfera isolada. Deixa eu mostrar uma outra simulação aqui para vocês de um capacitor. Bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui no nosso capacitor de placas paralelas. Tá? Só um minutinho. Então, olha só, aqui no nosso capacitor, nós temos essas duas placas paralelas. Uma placa está ligada ao polo positivo de uma bateria, e aqui a outra placa no polo negativo de uma bateria. Então, nós vamos aqui ligar essa nossa bateria. Então, o que vai acontecer?
nós vamos ter as cargas elétricas daquela placa superior ali, ó, aqui, as cargas elétricas negativas vindo para a bateria. Então, essa carga, essa placa fica carregada positivamente. E aqui, nós temos essas cargas elétricas negativas que saíram dessa placa, que passam pela bateria, chegando nessa placa inferior aqui, ó. Agora, olha o que acontece. Como nós temos aqui uma distribuição positiva de cargas e aqui uma distribuição negativa de carga, vai aparecer aqui um campo elétrico entre essas duas placas. Então, aqui nós temos o vetor campo elétrico entre essas duas placas. E a energia vai ficar armazenada nesse campo elétrico que aparece entre essas duas placas. Tá? Então, essa aqui basicamente é o nosso funcionamento de um capacitor de placas paralelas. Vamos lá, vamos continuar com a nossa revisão. Depois nós vimos a associação de capacitores em paralelo e em série, vimos como calcular isso, analisamos a energia potencial e a densidade de energia em um campo, né, armazenado, campo elétrico armazenado nesse capacitor, e vimos aqui, né, a densidade de energia potencial por unidade de volume também. Como eu disse para vocês, essa energia está relacionada ao campo elétrico que aparece entre esses dois capacitores. Então, notem que a densidade de energia aqui, ó, ela é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade desse campo elétrico. Na agenda 4, nós começamos a estudar o campo magnético. E já definimos a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento em um campo magnético. Então, essa força magnética que atua sobre essa carga elétrica, ela é dada pelo produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, multiplicado pelo valor da carga elétrica. E aqui, nesse Q, nós devemos levar em consideração o sinal da carga. Se for carga positiva, esse Q é positivo. Se for carga negativa, esse Q é negativo. Para determinar a direção dessa força magnética, nós utilizamos a chamada regra da mão direita. Tá? E daí nós conseguimos determinar as linhas para onde que aponta a força que atua sobre essa carga. Nós vimos uma partícula elétrica carregada em movimento circular e vimos que o raio dessa trajetória circular depende da massa, da velocidade, da carga e da intensidade do campo magnético. Depois definimos também a frequência e o período de uma carga em um campo magnético quando ela descreve o movimento circular e vimos a força magnética que aparece em um fio quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Tá? Notem que agora a força magnética é igual a I, produto vetorial de L sobre V. Espera aí, professor. Esse L é o comprimento do fio. O B, beleza, é um campo magnético. Campo magnético, eu sei que ele tem direção, sentido, intensidade, é um vetor, beleza. Mas o comprimento do fio, professor, não é só um escalar? É. Mas então, por que a gente utiliza esse vetor L aqui, ó? A direção desse vetor L vai ser dado pela direção da corrente elétrica que aparece aqui, ó. Tá? Então, se a nossa corrente elétrica estiver, por exemplo, se deslocando para a direita, o nosso vetor L vai estar para a direita. Se a nossa corrente elétrica estiver se deslocando para a esquerda, o nosso vetor L vai estar apontando para a esquerda também. Tá? Nós vimos também o torque sobre uma espira que é percorrida por corrente elétrica, é dado por essa expressão aqui,
né? Novamente, um produto vetorial. Sempre que tiver produto vetorial, a gente utiliza a regra da mão direita para saber para onde que aponta esse vetor aqui, tá? Então, esse μ aqui é o que a gente chama de momento magnético dipolar da bobina, e o B é a intensidade do nosso campo magnético. Na agenda 5, nós estudamos a lei de Ampère. Ela é semelhante à lei de Gauss, só que a lei de Gauss, a gente aplica ela quando nós temos carga elétrica em uma superfície gaussiana. A lei de Ampère, a gente aplica ela quando nós temos corrente elétrica envolvida por uma superfície que a gente chama de superfície amperiana. Tá? Então, se nós olharmos essa expressão aqui, ela é semelhante com a lei de Gauss, só que a lei de Gauss nos dá a intensidade do vetor campo elétrico. A lei de Ampère vai nos dar a intensidade do vetor campo magnético, que é produzido, né, por um fio que conduz uma determinada corrente elétrica. Então, notem que aqui, ó, eu tenho corrente elétrica envolvida, ou seja, é a corrente elétrica envolvida pela nossa superfície amperiana. Então, aqui nós temos um fio percorrido por corrente elétrica, e a gente utiliza uma outra regra da mão direita para saber a direção para onde está apontando o nosso vetor campo magnético, ou seja, essas linhas de campo magnético aqui. Como que a gente faz isso? A gente segura esse fio, tá? Como se a gente vai segurar ele com a palma da mão. Só que nós podemos segurar o fio de duas maneiras. Com a palma da mão, com o polegar apontando aqui para cima, ou com a palma da mão, com o polegar apontando aqui para baixo. Tá? Qual que a gente utiliza? A gente sempre utiliza a seguinte notação, a seguinte convenção. Nós seguramos o fio sempre colocando o polegar no sentido da corrente elétrica. Então, se eu vou segurar esse fio aqui com o polegar apontando para cá, quando eu vou segurar esse fio, é como se os meus dedos, meus outros 4 dedos que não são polegar, fizessem esse movimento aqui, ó, em torno do fio. E daí eu tenho a direção do nosso campo magnético, as nossas linhas de campo magnético. Tá? Vimos também o campo de um solenoide. O campo de um solenoide é dado por essa expressão. Então, aqui o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Esse I é a corrente elétrica, e esse N é o número de espiras por unidade de comprimento. Tá? Então, é muito comum também nós termos a seguinte equação: μ0i, N minúsculo sobre L. Se aqui for um N minúsculo sobre L, o N daí vai ser o número de espiras do solenoide. E o L vai ser o comprimento desse solenoide. Vimos também o campo produzido por um toroide. Tá? Então, o campo produzido por um toroide é dado por essa expressão, onde esse N é o número de espiras em torno do núcleo, que ele é em forma de rosca, e esse R aqui vai ser justamente a distância do centro até o centro desse toroide aqui. Vimos o campo de um dipolo magnético. Então, o campo é dado por essa expressão aqui, onde esse μ aqui é o momento dipolar da bobina, esse μ0 é a nossa constante lá de permeabilidade magnética no vácuo, que é o 4π vezes 10 a menos 7, e daí nós conseguimos calcular esse campo magnético produzido por um dipolo magnético. Vimos ainda a chamada indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? Vamos pegar essa bobina aqui e imaginar que a gente não tem nenhuma linha ainda de campo magnético passando aqui. Então, essa bobina aqui, ela não vai ser percorrida por corrente elétrica. Contudo, quando nós movimentamos, por exemplo, esse ímã para dentro dessa bobina, dessa espira aqui, para conservar energia, essa espira vai tentar gerar um fluxo magnético contrário ao fluxo que eu estou gerando. Estou gerando aqui, por a gente diz que é indução eletromagnética.
E essa variação de fluxo vai produzir uma corrente induzida, que vai aparecer uma corrente. Tá? Esse é o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma simulação. Nossa lei de Faraday. Então, olha só, aqui eu tenho uma lâmpada que está ligada nessa bobina aqui. E aqui eu tenho a tensão medida dos polos dessa lâmpada aqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai movimentar esse ímã aqui dentro, tá? Notem, deixa eu tirar ele daqui, notem que inicialmente não aparece nenhuma tensão medida aqui, ó. Agora, olha só pelo fato de eu movimentar esse ímã próximo da bobina, aqui, ó, esse ponteiro já indica uma variação de tensão. Agora, por que acontece isso? Vamos ver as linhas de campo. Aqui nós observamos que eu tenho linha de campo atravessando essa bobina aqui. Eu não tenho variação de linha, eu não tenho movimento de linha de campo. Então, notem que aqui, ó, eu não tenho nenhuma tensão medida. Conforme eu vou baixando aqui, ó, o meu ímã, essas linhas de campo se movimentam dentro da bobina. E daí aparece uma corrente induzida, ou uma força eletromotriz induzida. Quanto mais eu aproximar aqui, ó, maior vai ser essa tensão. Então, notem que aqui eu tenho uma variação de tensão, inclusive acende a lâmpada ali, ó. Então, se eu ficar fazendo esse movimento aqui, ó, em que eu fico variando o fluxo magnético através dessa bobina, aparece uma força eletromotriz induzida e que gera uma corrente induzida na bobina. Eu posso ainda não movimentar o ímã diretamente, e sim apenas inverter os polos dele, ó. Se eu apenas inverter os polos, eu também mudo o fluxo magnético. Por quê? As linhas de campo magnético saem do polo norte e chegam no polo sul. Se eu ficar invertendo os polos, essa direção também muda, ó. Então também aparece uma força eletromotriz induzida ali. E, por fim, nós terminamos aí a nossa revisão dessas agendas, tá? Da agenda 1 até a agenda 5. Então, como eu disse para vocês, essa foi uma breve revisão das agendas, tá? Depois a gente vai ter mais revisões para frente, e daí a gente vai vendo com calma as outras revisões, tá ok?